Vamos lá, galerinha, então, falar sobre outros aspectos do período joanino. Tá? Na última aula nós vimos a introdução, os antecedentes, como a família real portuguesa veio até o Brasil, e agora nós vamos verificar justamente o que vai ocorrer para que o Portugal decrete o fim do período colonial e agora agregue todo o território do Brasil que estava sob o seu domínio como parte do reino, ok? Lembrando que Portugal possuía vários territórios ao redor do mundo, tá? Lembrando, lá na Europa, existia aqui na América do Sul, na África, e possui influência em algumas ilhas lá da Ásia, tá? Então podemos dizer que Portugal passou a ter regiões em todos os 5 continentes sob o seu domínio. E agora o comando dessa região dessas regiões que Portugal tem sob domínio, não está mais em Portugal, mas agora está aqui no Brasil. Por isso que houve um simbologismo muito grande por parte da nação Brasil, agora o território brasileiro, que o rei agora está comandando todo o império, todas as regiões aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Como vai ocorrer essa elevação de colônia para reino? Ok? Vamos lá. Primeiramente, essa elevação do reino ela vai se dar justamente com o fim do período napoleônico na Europa. E após Napoleão ser derrotado na Batalha de Waterloo, os ingleses derrotarem Napoleão e ele ser isolado, mandado para a ilha de Santa Helena, lá no continente africano, tá? Uma ilha que fica ali bem próximo ao litoral africano. Todas as nações que foram dominadas pelo Napoleão Bonaparte, juntamente com a Inglaterra, que vai vencer Napoleão Bonaparte lá na Batalha de Waterloo, vão se reunir no Congresso de Viena. E o que foi o Congresso de Viena? É a conversão de todos os reis e familiares dos antigos reinos antes do domínio napoleão para redefinir o mapa da Europa após a invasão napoleônica, após o Império Napoleônico. Ok? Então o Congresso de Viena vai ser justamente uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que vai acontecer em Viena, na capital da Áustria, entre setembro de 1814 e junho de 1815, cuja a intenção era redesenhar o mapa político da Europa, tá bom? Então nós vamos ter o que? Uma reestruturação do continente europeu, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Aqui é o mapa da Europa, gente. É o mapa da Europa após o Congresso de Viena, tá bom? Então nós vamos ter a reestruturação. Napoleão Bonaparte dominou toda essa região aqui. Toda essa região aqui. Ele vai perder para os russos na sua primeira batalha e depois vai perder para os ingleses aqui nessa região aqui na Batalha de Waterloo, tá bom? Então o que nós vamos ter? O mapa redesenhado da Europa. Após o Congresso de Viena, este era o mapa da Europa, tá bom? Então nós vamos ter aqui o Império Russo, tá? Membros do Império Russo, tá? A parte que foi para o Império Russo, que foi invadida por Napoleão Bonaparte, ao Império Austríaco. Nós temos essa parte que foi dominada, que está sendo dominada pelo Império Austríaco. Nós vamos ter o Reino da Prússia, a Confederação Germânica, que futuramente vai se formar a Alemanha, tá bom? Reino da Dinamarca, Reino da Sardenha. Esse é o mapa da Europa após a invasão napoleônica, tá bom? Após a perda de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, ok? E lembrando, gente, que Napoleão Bonaparte, quando ele é derrotado, o que vai acabar acontecendo com Portugal? Vai sair do domínio de Napoleão Bonaparte, porém vai haver um anseio da população que vive aqui em Portugal de quê? De que já que o perigo de Napoleão não existe mais, existe o quê? O anseio do rei voltar, sair do Rio de Janeiro e voltar aqui para Portugal, e voltar a governar
todos os territórios portugueses daqui de Lisboa, de Portugal. E a gente vai ver que isso não vai acontecer, tá bom? Elevação de colônia à sede do reino. Em 1815, justamente no último ano do Congresso de Viena, a administração do governo joanino extinguiu a condição do Brasil de colônia, tá bom? O Brasil vai deixar de ser colônia em 1815. Assim foi assim que o país recebeu o título de Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, com capital no Rio de Janeiro, tornando-se sede administrativa de Portugal. Isso aqui vai abalar muito a figura de Dom João VI lá em Portugal. Por quê? Porque o reino, a corte portuguesa já estava se adaptada, que desde 1808 o Rio de Janeiro se mostrou uma cidade muito encantadora para a corte portuguesa. E com isso, Dom João VI não estava seduzido em retornar a Portugal. E o que ele fez? Ele acabou com o Brasil colônia, juntou o Brasil juntamente com todos os territórios do reino e formou um reino só, que é o Reino Unido Brasil, Portugal e Algarves, ou Portugal, Brasil e Algarves, tá bom? São os principais territórios sendo unificados, tá bom? E vamos ver como é que funcionava esse Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, tá bom? Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Quais eram os países membros do reino? Portugal, Ilha de Açores e arquipélago da Ilha da Madeira na Europa. Na América nós temos o quê? O Brasil, Cisplatina, que hoje é o Uruguai, Guiana e Guiana Francesa. Na África, quais os territórios dominados por Portugal na África? Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, que é o Senegal, Casamansa, que era o Senegal, São Tomé e Príncipe, São João Batista de Ajudar, que era uma feitoria. O que é a feitoria? É uma pequena cidade, tá bom? Cabida, Angola, Moçambique e parte do atual Zimbábue. Na Ásia, Goa, Damão, Dil, Macau, além de reivindicações sobre Malanca e Ceilão, que é a atual Sri Lanka. E na Oceania, Timor Oriental, Solor, Flores e reivindicações sobre costas ocidentais de Papua Nova Guiné, Ilhas Malucas e o que é hoje a Indonésia. Se a gente verificar, Portugal tinha terras em todos os 5 continentes. Então nós podemos falar que Portugal tinha uma representatividade global. Então dá para vocês terem uma noção de quanto foi significativo agora que o Rio de Janeiro é a capital do reino. O Brasil, o Rio de Janeiro, governava todos esses territórios através da figura de Dom João VI, governando aqui do Brasil. Então o Brasil vai ganhar uma representatividade, uma importância no cenário mundial, ok? Aqui, no caso, é a bandeira do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E aqui, um mapa geográfico de todas aquelas regiões dominadas por Portugal. Aqui na América, aqui na Europa, isso aqui também faz parte de ilhas da Europa, tá? Ilhas aqui na África e territórios na África, regiões dominadas na Ásia e na Oceania. Então, em todos os 5 continentes tinha um dedinho de Portugal, tá? Devido às grandes navegações, tá bom? A intensividade que Portugal teve nas grandes navegações. Ok? Essa foi a elevação do reino do Brasil de colônia, agora a fazer parte do reino. E quais foram as transformações após a elevação do Brasil a fazer parte do reino e deixar de ser colônia? É isso que nós vamos ver. Nós vamos ter mudança na economia, mudança da capital, que é a mudança política e administrativa, tá bom? Vamos ter mudanças na educação e na cultura. Vamos ter o quê? Também a criação de várias instituições, agora que o reino português está oficialmente sendo governado aqui do Rio de Janeiro. Então, além da economia, o país, sobretudo a capital, que até então era o Rio de Janeiro, sofreu diversas mudanças. Mudanças realizadas com a vinda da família real portuguesa, tá bom? E vamos lá primeiro no âmbito da educação, tá? Quais foram as mudanças no âmbito da educação e da cultura, tá bom? Nós vamos ter a missão artística francesa,
criação de faculdades, teatro, imprensa nacional, jardim botânico, criação de jardim botânico, e nós vamos ter também a Biblioteca Nacional. Olha, a educação e na cultura, esse período marcou em diversos avanços nessas áreas. Por isso porque muitos investimentos foram feitos, o que podemos afirmar com a construção da Biblioteca Real, da Academia Real de Belas Artes, da Imprensa Real e além de escolas de medicina. O que nós temos aqui, gente? Primeiro aspecto, a atual Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Então, houve a necessidade de quê? De pegar todos os livros que com a vinda da família real portuguesa em 1808, todas as instituições que eram significativas para a corte foram trazidas para cá. E com isso, também foi trazido uma grande parte dos livros da Biblioteca Real, que estava situada lá em Lisboa, em Portugal, e foram trazidos para o Rio de Janeiro. E essa biblioteca foi criada, colocado todos esses livros e criada a Biblioteca Real aqui no Rio de Janeiro, tá? Que é um grande desenvolvimento, trouxe um grande desenvolvimento cultural aqui para o Brasil. E aqui nós temos o que? A figura da Biblioteca Real, tá? Ela que por dentro, olha o tanto de livro que tem a Biblioteca Real. E nós temos também aqui uma visão aérea da Biblioteca Real. Esse prédio é uma foto atual e até hoje ela se encontra no Rio de Janeiro, que é a famosa Biblioteca Nacional, tá bom? Que foi transformada de Biblioteca Real para Biblioteca Nacional. Isso Dom João VI trouxe de Portugal, tá bom? Então o Brasil não tinha uma biblioteca de grande porte assim, onde as pessoas pudessem estudar e ter fontes de estudo. Quando um cidadão que aqui vivia no período colonial queria estudar de fato, se aprimorar seus estudos, eles tinham que ir na Europa, para estudar. Agora nós temos o quê? Uma instituição que traz um conhecimento científico imenso aqui no Brasil, e isso vai favorecer justamente para o conhecimento científico aqui no Brasil. Isso tudo graças a Dom João VI, com a elevação do reino do Brasil para fazer parte do reino, ok? Nós temos também a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também em 1808 foi uma ordem que surgiu através de Dom João VI. Para o quê? Para transmitir uma cultura da natureza dentro da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Nós temos o que? Era um jardim no qual Dom João VI frequentava muito, que existe até os dias de hoje, tá bom? E hoje esse jardim é controlado pelo Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Então aqui nós temos o que? A visão do Jardim Botânico durante pinturas e gravuras, fotografias, lá durante o período imperial e também do período joanino, tá bom? E aqui o Jardim Botânico nos dias de hoje. Olha aqui, essas palmeiras são centenárias, olha aqui, lá durante o período imperial e elas no dia de hoje. Então isso aqui é um patrimônio cultural e um patrimônio da natureza da capital do Rio de Janeiro. Se você hoje for no Rio de Janeiro, você vai lá visitar, você vai ver que essas palmeiras são centenárias e são as mesmas palmeiras, tá bom? A imprensa, lembrando que aqui a imprensa tem uma importância, por quê? Porque não havia nenhum meio, nenhum jornal de comunicação que circulasse na capital e no Brasil. Então foi criada a Imprensa Nacional, a primeira instituição de imprensa, onde foi feito os primeiros jornais aqui do Brasil, oficiais, tá bom? Que foi chamado o quê? Gazeta do Rio de Janeiro. Dom João VI simplesmente criou a Imprensa Nacional, tá bom? Uma imprensa oficial do reino, e esse jornal e essa imprensa, através dessa imprensa real, foi criado o primeiro jornal do Brasil chamado Gazeta do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a sede da imprensa Nacional, e aqui um exemplar
do jornal, tá? Que é datado justamente de 10 de setembro de 1808. Olha quanto é precioso esse jornal. E aqui nós temos o quê? O símbolo, o carimbo da coroa, tá? Que é um jornal oficial do reino, tá bom? Olha aqui, ó, da Real Biblioteca. Então, gente, tem uma grande importância histórica esse jornal, tá bom? E aqui o Diário Oficial do Império. O que é o Diário Oficial? É justamente todos os atos que Dom João, o rei de Brasil, Portugal e Orgulhos, determinava, tinha que ser publicado para que a população e para que os principais representantes das instituições reais soubessem das determinações de Dom João. E aqui é um jornal, não da época de 1808, mas aqui é um jornal do segundo reinado já, onde todas as ordens, todas as determinações do governo imperial era transcrita e transparecida para as principais instituições do império. Ok? E aqui nós temos a imprensa nacional. Com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, a imprensa nacional veio para cá. E aqui é justamente para mostrar que até hoje essa imprensa nacional existe e está situada ali, perto do Tribunal de Justiça, ali no eixo monumental, mas ela fica no setor de indústrias gráficas, ok? Teatro Nacional. Lembrando que o Dom João VI gerou um grande desenvolvimento cultural e ele vai criar também o Teatro Nacional, tá? E ele vai ter, primeiramente, sede lá no Rio de Janeiro, tá bom? Vai até hoje ele está na mão se chama Teatro João Caetano, tá bom? Mas quando a capital foi transferida aqui para Brasília, em 1960, nós temos a transferência do Teatro Nacional para cá, aquele que fica perto da rodoviária do Plano Piloto. E aqui nós temos a criação do Teatro Nacional para Dom João VI. Aqui é uma pintura de Debré, tá bom? Que é aquele artista francês que eu falei para vocês, da praça onde se situava o Teatro Nacional. E aqui nós temos o quê? A população do Rio de Janeiro frequentando esse teatro. Também uma pintura de Debré. Ok? E aqui, como o teatro é hoje, o atual Teatro São João Caetano. Ok? No âmbito da educação, o que Dom João VI colaborou com essa fixação do reino português aqui no Brasil? Ele criou faculdades, ele vai criar a Faculdade de Medicina na Bahia e a Escola de Anatomia e Cirurgia lá no Rio de Janeiro. Então, no âmbito educacional, ele vai criar essas duas instituições, ok? Que são muito importantes para o desenvolvimento educacional e para o desenvolvimento da profissão de medicina durante o Império, tá bom? Ele vai justamente pegar a instituição, ele vai criar essa instituição, primeira escola de superior no Brasil, e em 1808, e a primeira escola de instituição, onde era o Hospital Militar e as dependências do Colégio Jesuíta, ele vai criar justamente a Academia de Medicina da Bahia, tá? A primeira escola de medicina. Ele também vai criar no Rio de Janeiro, que é a faculdade que hoje faz parte da Faculdade de Medicina do governo federal, tá? Lá na Bahia, e a Escola de Anatomia e Cirurgia e Medicina no Rio de Janeiro, que hoje é a Faculdade de Medicina da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até hoje ela funciona nesse prédio, nessa instituição, ok? Missão artística francesa. O que nós temos aqui? Gente, com a queda de Napoleão, Bonaparte da França, os laços entre Portugal e França foram religados, principalmente no âmbito cultural. Então, vários artistas da França integraram a missão artística francesa, o que foi uma missão, vários artistas do âmbito artístico franceses foram contratados, vieram para o Rio de Janeiro para justamente desenvolver a arte aqui
no Rio de Janeiro, e também para retratar o cotidiano artístico do Rio de Janeiro. Ou seja, pintar o cotidiano social, retratar o cotidiano da família real aqui no Brasil, as belezas do Rio de Janeiro, e os principais artistas que foram contratados, que tiveram destaque, foi justamente Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Tonai. Esses dois, Debré foi contratado mais para retratar o cotidiano. Aqui está Debré e as principais artes de Debré, que é a figura, agora que após a morte de Maria I, nós vamos ter o quê? Dom João VI sendo coroado que rei de Portugal. E Debré é que vai pintar a foto oficial de Dom João VI como imperador, como rei de Portugal. Tá bom? Aqui nós temos aqui, possivelmente, crianças brincando no carnaval, tá? Aqui é uma figura de um imperador, né? Do imperador e as crianças mulatas e membros da corte brincando no carnaval. Aqui outro cotidiano, que são as negras escravas, também sentadas vendendo suas frutas. E aqui no fundo a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, tá? E aqui nós temos o quê? Uma figura que retrata justamente a figura da corte portuguesa aqui no Brasil. E aqui essa figura é muito simbólica para mim. Por quê? Porque retrata aqui uma coisa muito, muito tocante. Que aqui nós temos o quê? Um branco português e uma portuguesa com seus escravos, certo? Servindo a eles e de prontidão ali a servi-los. Só que o que me choca foi justamente isso daqui, ó. Essa figura dessas crianças comendo no chão e recebendo comida dessa portuguesa branca, tá? Por que me choca tanto? Porque eu vejo ali que quando você tem um animal de estimação, o que ele faz quando você está comendo? Ele fica perto de você pedindo comida, né? E ali você vai lá, joga no chão a comida, dá ali a comida na boca dele, e aqui isso me transparece essa questão. Ou seja, onde os negros aqui não era considerado pessoas comuns, mas sim como animais e serviçais. Assim como um boi serve para arar a terra aqui durante o período, nós vamos ter aqui como se essas pequenas negrinhas aqui fossem o quê? Animais de estimação dos brancos na morada desses portugueses. Isso tem uma simbologia muito grande para mim. Tá? E por isso que ao longo do século XIX vão surgir movimentos de abolição dos escravos, ou seja, de liberdade dos escravos, porque isso era muito latente na sociedade no século XIX aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, tá bom? E Nicolas Antoine Tonai, ele foi especialista em retratar o quê? As paisagens, a paisagem, retratar o Rio de Janeiro, ok? E aqui nós temos o quê? Justamente as pinturas de Tonai, tá? Onde passeio de Dom João, onde aqui, ó, onde a comitiva real está passeando pelos campos do Rio de Janeiro, tá bom? Aqui o Morro de Santo Antônio, onde fica o mosteiro de Santo Antônio, tá bom? E aqui nós temos o Morro do Corcovado. Aqui o Corcovado é onde fica o Cristo Redentor. E é claro que aqui o Cristo Redentor ele vai ser construído ali nos anos de 1920, onde nós já somos uma república. Porém, aqui, essa paisagem muito linda foi pintada por Tonai, tá bom? Banco do Brasil. Foi Dom João VI que criou o Banco do Brasil, tá? Esse Banco do Brasil que existe hoje, ele foi fundado em 1808. Por quê? Porque com a vinda da família real portuguesa, o Brasil não tinha uma instituição financeira oficial. Então, assim que Dom João VI desembarca no Brasil e se instala, no próprio ano da sua chegada, ele vai o quê? Ele vai criar o Banco do Brasil com o intuito de quê?
financiar a abertura de empresas, controlar toda a economia que era gerada. Então, o Banco do Brasil, claro, que ele vai ser criado em 1808, com o passar do tempo, no primeiro reinado ele vai falir, mas depois ele vai ser reestruturado e vai estar até hoje dentro da nossa sociedade republicana, nos dias de hoje. Então aqui a placa do Banco do Brasil, da sede do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um cheque datado de 1938, tá? Para vocês verificarem que essa instituição do Banco do Brasil é uma instituição histórica, tá? De grande importância para a história do Brasil, tá bom? E agora nós vamos tratar sobre as revoluções e o fim do período joanino. Fim do período joanino, no qual ele vai voltar para Portugal devido a essas revoluções que vão ocorrer, principalmente com a revolução que vai ocorrer lá em Portugal, exigindo agora que o Brasil fosse transformado novamente em colônia de Portugal e Portugal exigindo o retorno de Dom João para Portugal para que ele voltasse a governar todo aquele território que eu explanei para vocês e mostrei para vocês naquele mapa de Portugal, e querendo que o Brasil retornasse às condições de colônia. E nós vamos ver que parte da população do Brasil não vai aceitar muito bem isso. Então vamos lá. Revoluções e fim do período joanino. Como que vai desencadear o fim do período joanino? Ok? Nós vamos ter primeiramente a Revolução Pernambucana em 1817. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial, tá bom? Durante o período joanino, tá bom? Dom João VI aqui já é rei de Portugal, rei do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, tá bom? Ele não é mais príncipe regente porque a sua mãe falecera, e com o falecimento de Maria I, ele se torna rei de Portugal. Esse movimento é de caráter separatista e republicano, ou seja, queriam que a capitania de Pernambuco, que Pernambuco se tornasse um país. Então ele vai, a elite pernambucana, insatisfeita justamente com a falta de importância que o reino que Dom João VI dava ali para a capitania, vai surgir um movimento elitista no qual vai ter caráter de separar Pernambuco do reino português e virar uma república. Tá? Mostrou insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades existentes. Pernambuco era uma cidade muito importante. Recife era uma cidade muito importante. Tá? Então, Portugal, rei Dom João, só desenvolvia a região do Rio de Janeiro, e com isso houve uma insatisfação por parte da população que vivia naquela região, tá? E querendo a separação. Mas as tropas imperiais suprimiram esse movimento, tá? Controlaram, e Pernambuco não conseguiu se separar do reino de Portugal. Nós temos uma outra revolução chamada Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer na cidade do Porto, lá em Portugal, que foi o quê? Um movimento político, que justamente com o fim do período napoleônico, os portugueses queriam o retorno de Dom João a Portugal. E vai acontecer o quê? Uma pressão por parte dos portugueses, que na Revolução Liberal do Porto, em 1820, vai pedir o quê? Que o rei português retornasse a Portugal, mas governasse de uma maneira liberal, com participação política, tá? Não mais de maneira absolutista, onde o rei controla todo o reino, todo Portugal. Agora, a população quer participação política. E o que vai acontecer? Ele vai ser organizado por políticos liberais e militares portugueses, tá bom? E vai se iniciar em 1820, no dia 24 de agosto, tá bom? Revolução Pernambucana, em Recife, como já temos motivos, aqui temos os motivos da Revolução Pernambucana, tá bom? Dê uma pausa para vocês lerem com mais atenção quais foram os motivos, o desenvolvimento
desse movimento e o resultado que eu acabei de falar para vocês, que foram reprimidos por parte dos tropas imperiais aqui no Brasil, tá bom? E aqui nós temos justamente os movimentos da Revolução Pernambucana, nós temos o que? Os revoltosos, os revoltos, os principais líderes, que também faziam parte da igreja, também foram executados pelas tropas portuguesas. Nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto. Dê uma pausa no vídeo e verifique todo o histórico, o que se desencadeou, como eu falei para vocês, com o fim do período napoleônico. Militares e políticos de Portugal queriam o retorno, e o que vai acabar acontecendo? Esse movimento também vai pressionar o rei português, Dom João VI, a retornar a Portugal. E é justamente esse fator aqui que a Revolução Liberal do Porto vai desencadear mais importante. Qual é o fator mais importante? Nós vamos verificar aqui, ó. Aqui nós temos a sessão da Corte de Lisboa, tá, onde deputados vão articular justamente o retorno de Dom João VI a Portugal, tá bom? E aqui nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto em caráter mais detalhado. Ó. Na cidade de Porto, o grupo satisfeito com a permanência da corte no Brasil constituiu uma junta provincial do governo supremo do reino. Estava integrada a membros do clero, membros da igreja, nobreza, exército, na cidade do Porto, em Portugal. Eles declararam um manifesto na nação portuguesa sobre os soberanos e o povo da Europa, onde o movimento reafirmava a fidelidade ao rei, ou seja, eles queriam que Dom João VI continuasse rei de Portugal, mas queriam mais participação na política e na administração de Portugal, tá? Outras cidades aderem ao movimento e em 28 de setembro são convocadas eleições para uma corte constituinte, ou seja, para a elaboração de uma constituição portuguesa, onde vai estar declarada justamente esses caráteres. Portugal vai continuar sendo uma monarquia, mas agora uma monarquia liberal com participação popular, ok? Participação política, tá bom? Em janeiro de 1821, as cortes portuguesas se reúnem para elaborar esse documento, essa Constituição. Dom João VI vai voltar para Portugal, ele vai se sentir pressionado e com medo de perder justamente o poder lá em Portugal, lá na Europa. E ele vai se sentir pressionado, vai pegar parte de sua família e vai voltar para Portugal. Mas ele não vai ceder a todas as pressões da Revolução Liberal do Porto. Ou seja, ele volta para Portugal, mas ele não tira o Brasil como parte do reino. Ele não reestabelece o Brasil agora, a colônia novamente. E ele vai deixar um representante de sua confiança para governar o Brasil. E quem é esse representante? Seu filho mais velho, Dom Pedro. Ele vai ficar aqui no Brasil como príncipe regente. É uma última grande jogada política de Dom João, pois o quê? Pois havia deixado o filho, o poder do Brasil ali para Dom Pedro, tá? Que ali alimentava uma esperança de manter unidos os laços entre Brasil e Portugal. Ou seja, ele vai deixar o seu filho governando o Brasil. E isso vai desencadear justamente um outro sentimento por parte da população, da elite brasileira aqui, um movimento de independência. Nós vemos aqui que em 1821 ele volta para Portugal, deixa seu filho aqui, mas durante 1821 e 1822 a política, a administração, o governo aqui de Dom João VI vai ser muito, muito pressionado, tá bom? Por quê? Porque mesmo com Dom João VI lá em Portugal governando, vai haver pressão para que Dom João VI volte o Brasil colônia, e aqui a população do Brasil, a elite brasileira, não vai querer isso. Então vai desencadear um outro fato histórico que vai ser a independência do Brasil, ok? Que nós vamos estudar a independência do Brasil na próxima aula, ok? E aqui há revoltas lá em Portugal contra Dom João VI, tá bom? E quais foram as consequências de fato da Revolução? Volta da corte portuguesa, da parte da corte portuguesa para Portugal, tá? Aqui tá errado, ó. Volta da corte portuguesa para Portugal, não para o Brasil, tá?
elaboração de uma Constituição liberal, tá? Onde Dom João VI vai continuar sendo chefe de Portugal, mas agora vai ter participação da elite, como os deputados e senadores, tá? Também administrando Portugal. Fim do Estado absolutista, tá bom? Ou seja, Dom João VI vai voltar, mas não vai governar de maneira absoluta, tá? E uma articulação da elite brasileira em torno de Dom Pedro, tá? Para que ele fizesse a independência do Brasil. E nós vamos ver que isso, em 1822, irá acontecer. Ok? Então, gente, aqui se trata do fim do período joanino. Na próxima aula, nós vamos estudar com mais detalhes todo o processo de independência do Brasil e a insatisfação de Portugal com essa certa independência do Brasil, mesmo estando sob o seu domínio, ok? Vamos aguardar. Vou postar atividades para vocês na plataforma, atividades do livro, e até o nosso próximo encontro.